Olá, que bom ter você aqui novamente no nosso podcast As Astrólogas, onde eu, Roberta Pinto, a Mila Aurora e a Nanda Aranha, nessa segunda temporada do nosso podcast, a gente se propôs aqui um desafio e estamos cumprindo rigorosamente, que é falar cada episódio um planeta diferente, para você também, né? Para você também entender um pouco mais sobre os planetas, que são os grandes atores, os reis da astrologia, né? Sem planeta não tem direcionamento para nenhum tipo de mapa. E nessa série, hoje a gente vai falar do, talvez seja para nós, né, que somos astrólogas, né, seres que se comunicam por natureza, talvez seja o nosso queridinho, né, Sim, Mercúrio. Ai, o sim. fofinho. Mercúrio, que é um dos planetas mais rápidos, né, ele só não é tão rápido quanto a Lua, que a gente sabe que é um luminar, né, que vai ser depois objeto do nosso último episódio dessa série, que a gente vai falar sobre a Lua. Mercúrio ele é extremamente rápido, ele é volátil, ele é ágil, ele está ligado muito, né? Se a gente pensar lá quando a astrologia começou a surgir, nos seus primórdios, na Babilônia, milhares e milhares e milhares de anos atrás, quando ela tinha uma conexão um pouco com os mitos e com a mitologia, Mercúrio seria aquele o Hermes, né? Aquele cara que transita entre os mundos, o leve trás, né? É Leve aquele que ele trás. usa o caudeceu, né, que é até aquele símbolo usado na medicina, inclusive. Então ele vai e transporta informação, transporta recado, é o grande mensageiro dos deuses, né? E nessas mensagens, né, a gente sabe que existem tipos mercuriais diferentes. Existem mensagens que elas podem ser mais diretas, existem mensagens também, recados que podem servir também para dar uma enganadinha, né? Porque afinal de contas o Mercúrio também tem esse lado B que pode operar, né? Lado A, informação, a capacidade de análise, né, de juntar dados. Mercúrio é um planeta, junto com Júpiter, também muito importante para compreender a questão do conhecimento e dos estudos, sendo que Júpiter é aquele conhecimento, né? Júpiter é a consequência do Mercúrio bem utilizado, né? Você ali está estudando, estudando, aprendendo, testando, daqui a pouco vem Júpiter e uau, abre aquela janela, você expande, né, o seu conhecimento, você abre ali uma janela É. e enxerga o mundo de uma maneira diferente. Então, Mercúrio tem vários papéis, não é à toa que ele é o mais dinâmico, o mais volátil e um dos mais rápidos da astrologia. Ele é tão rapidinho, que ele fica retrógrado 3 vezes, porque ele nunca pode se afastar muito do Sol. Então, para compensar o seu passo, ele vai lá e diminui a sua velocidade e entra na sua retrogradação, porque ele sempre tem que estar ali pertinho, né, do Sol. Mercúrio e Sol nunca se distanciam muito também. E isso é uma coisa interessante quando a gente vai avaliar o mapa de uma pessoa, né? Se o Sol está conectado à nossa essência, Mercúrio é a maneira como a gente vai transmitir isso para o mundo. Então, dito isso, né? Feita a nossa introdução, meninas, estamos aqui para falar então do nosso queridinho, nosso amado Mercúrio nesse episódio aqui do podcast. Pergunta, vou abrir com uma pergunta aqui. Antes de vocês atenderem, quando vocês abrem o mapa ali, vocês olham para o Mercúrio da pessoa no mapa? A resposta é sim. Gente, eu olho super. Se Sim, com for certeza. o Mercúrio, digamos, né? O Mercúrio ali em Escorpio, numa casa 8, eu faço, meu Deus, vai ser difícil essa pessoa falar, essa pessoa trazer a informação. Não por nada, é porque, como você falou, existem vários tipos de Mercúrio. Tem aquele Mercúrio mais analítico, tem aquele mais prolixo, tem aquele que fala muito, tem aquele que, enfim, que analisa bastante. Então, quando eu abro o mapa, a primeira coisa que eu olho é: deixa eu ver como é que eu vou conduzir esse rolê por meio do Mercúrio da pessoa. E aí, geralmente, quando eu vejo ali um Mercúrio, né, assim, enfim, o Mercúrio falador por ali, eu faço assim, menino, essa aqui vai falar. Essa aqui vai, se prepare que essa vai falar. Eu vejo muito isso também, quando assim, eu pego e falo, opa, temos aqui um Mercúrio falador, um Mercúrio em ar, por exemplo. Eu não tenho Mercúrio em ar, mas eu sou faladora. Eu falo, meu Deus do céu, eu vou ter que me controlar aqui, senão eu vou ficar a tarde inteira falando com a pessoa. Mas eu sempre também olho para o Mercúrio. É um É, queridinho, de fato. A Rô falou uma coisa que é um queridinho pra gente que trabalha com astrologia, né? Porque tem essa questão da comunicação. É um planeta.
Para mim, eu não tenho planetas dignificados, assim, dignos, mas ele tá jubilado no meu mapa, então eu fico feliz ali. É um cara bem importante para mim. É um cara que está se sentindo bem, né? Ele está num lugar onde ele Sim, gosta, né? Tá bem na cabeça, né? Tá na cabeça, tá na mente aí, casa tá. um. Mas é assim, e a Rô falou uma coisa que eu falo muito nos atendimentos, não só para o Mercúrio, mas que todo planeta tem lado A e lado B. Uhum, Tudo, Os né? maléficos têm lado A e lado B, e os benéficos também, não tem jeito. Então, assim, o lado B do Mercúrio, tipo assim, é muito legal ter o Mercúrio ali na mente, né, na cabeça, em terra, mas por um outro lado, ele também ele não te dá sossego, uhum, sabe? Tem uhum. essa questão do tudo você está raciocinando. Então, tem um lado B, não tem jeito. Sim, mas Fê, uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente começou a nossa amizade foi o teu Mercúrio. Porque eu Foi. sempre achei muito consistente, muito direto a forma como você trazia, assim, sabe? É tipo, não tinha muita papa na língua, era do tipo muito. A forma de pensar era muito consistente, era muito direta, era muito reta, era muito objetiva. E isso me encanta nesse tipo de Mercúrio. Não, eu É, achava Mercúrio. engraçado que a Mila tem Mercúrio em Câncer, né? Aí eu falava alguma coisa, não, Mila, porque é isso. Ela, um Mercúrio em Capricórnio, né? É Que que, é que, é que legal! Mercúrio em terra, né? O teu Mercúrio é num signo de terra, e eu acho interessante isso, por quê? Porque a terra, ela, ela é, ok, é um elemento que ele é mais, digamos, ele é passivo, porque ele é analítico, então tem uma capacidade de análise muito forte, mas ele é seco, ele é direto. Esse, Então sim. então é justamente isso que a Mila, que tem o Mercúrio num signo de água, admira, porque talvez na maneira como ela vai, vocês vão chegar, às vezes, a entender a mesma No mesmo informação, lugar. vocês vão chegar no mesmo lugar, mas a forma como você vai falar e como você vai transmitir vai ser de um jeito, e a Mila talvez tenha uma outra preocupação, porque a água, ela tem essa capacidade maleável de se moldar, de repente levar em consideração aquilo que o outro está sentindo na hora de falar, de comunicar. Existe uma preocupação genuína que vem do Sim. Mercúrio com o signo de água. E lembra que a água também, ela é o elemento, entre aspas, mudo, né? Então não é que a pessoa que tem o Mercúrio em signo de água não vai falar. A Mila fala pra caramba também. A Mila é astróloga, pelo amor de Deus. É jornalista também. Então, várias profissões mercuriais, né? A Fernanda é Mercuriais. advogada também, é uma profissão mercurial. Eu, jornalista, astróloga, profissões mercuriais. Então, assim, mas a forma como a Mila vai trazer isso, como ela vai falar, é diferente, tem uma outra empatia, tem uma outra pegada, tem uma outra conexão, e talvez às vezes, né, daí ela pode falar melhor, precise de refletir primeiro, que é essa coisa da água, né, para depois falar. Então, às vezes é aquele recolhimento, não, peraí, me perguntou minha opinião, mas eu não vou dar essa minha opinião agora. Primeiro eu vou me recolher, vou refletir, e aí sim eu vou falar. É diferente do meu que é fogo, né? Mercúrio em fogo é fogo. É fogo. É direto e reto. Quando vê, já falou. E aí é muito interessante porque, assim, às vezes eu não me dou conta, porque é natural, né? A gente não se dá conta daquilo que é natural para nós, né? Aquilo que é nato, assim, a gente não se dá conta. É natural, quando eu vejo, eu falei, eu dei minha opinião, né? Eu coloquei ali na mesa, né? Aquela, já falei, pronto, falei, aquela coisa, mas eu tento não ser, eu não quero ser agressiva, eu não vejo esse Mercúrio em fogo como agressivo, eu vejo como ele direto mesmo, ele vai lá e se posiciona. O posicionamento acaba sendo importante, eu preciso me posicionar. Ninguém perguntou minha opinião, mas eu me posiciono sobre o assunto tal, vou me posicionar sobre o tema X. E depois, né, muitas vezes alguém vem e me fala anos depois, ai, Roberta, aquele dia, aquela coisa que você falou me marcou, e eu nem me lembro que eu falei daquele jeito, daquela forma, com aquela Tão ênfase. enfático, né? Mas para a pessoa foi enfático, para a pessoa foi marcante. Então, claro que eu cuido muito, especialmente quando eu estou atendendo, porque eu sei que o Mercúrio em Fogo, dependendo como ele fala, parece que ele está ordenando algo. E aí tem que Sim. cuidar, né? Porque senão parece que está dizendo para a pessoa que ela tem que fazer aquilo, e não é, não é. Então eu tenho que cuidar muito bem, né? Colocar, às vezes, meu leãozinho ali, meu Mercúrio Leão numa jaulinha, dizer para ele, ó, come uma carninha aqui, faz uns truques, brinca com essa bolinha, né? Doma um pouco aqui, porque se eu soltar ele demais, daí parece que eu estou dizendo para a pessoa fazer aquilo, e não é diferente, sabe? Ele, não sei, tem É uma coisa do fogo de interessante. imposição.
É muito interessante a gente parar para ver essa questão do elemento, né? Não precisa nem pegar os signos em si, claro. Uhum, A gente vai ver as modalidades também. Mas vocês estão falando, eu estava lembrando muito na advocacia, né? Também a minha atividade mercurial, eu tinha. Porque eu tenho uma coisa muito assim. Eu resumo, sabe? Eu não. Eu tinha, por exemplo, uma dificuldade. Se eu fosse um advogado, uma advogada de escritório que tem que dar um parecer, que muitas vezes você está lendo ali uma redundância, sabe? Ou então aqueles contratos, que eu fazia contrato, mas estava lá a cláusula, conforme o artigo tal, da lei tal, tal, da lei tal, eu falei, não precisa estar aqui, a lei já existe. Então, não precisa estar aqui. Eu sairia economizando tudo, entendeu? Na minha prática seria isso. E eu vejo que eu tenho muito cuidado com a palavra exata que eu vou usar, uhum, principalmente se eu estou escrevendo, uhum. porque às vezes fica até meio seco, mas é porque eu economizo. Acho que é a única coisa que eu economizo. Do comando de Saturno, né? Né? Absolutamente saturnino aí, né? Mas o meu Mercúrio ainda tem uma oposição a esse Saturno. Então Uhum. tem as suas dificuldades dele também. Mas assim, Eu tava e é pensando comandado por um por isso que Saturno tu é em a rainha Câncer. do pocket, meu amor, né? Porque quer fazer. Exato, Eu pensei que é a linguagem mais é adequada. verdade. Totalmente. Mas, então, sabe o que eu acho muito curioso, assim, é o como que Mercúrio, entender Mercúrio no nosso mapa é vital, é importante, porque é o jeito da gente pensar, o jeito da gente entender, o jeito da gente trocar, é o jeito de estar presente no mundo, colocando suas ideias e recebendo informações, né? E como Mercúrio é um elemento tão importante e acredita-se lá, dão tanta importância para Urano, Netuno, Plutão, eu faço, bicho, tem que ter o Mercúrio, tem que ter o Sol, porque isso é tão vital, Mercúrio é a forma de pensar, de Uhum. codificar aqui as informações, né? Não, é que nem aquele negócio, você entender, o seu sol, a sua lua, o seu sol. Como é que você põe isso tudo para fora? É o Através do Mercúrio. Mercúrio. O Inclusive, Mercúrio. Mercúrio e Para Lua, fora e para dentro, né? Mercúrio e Lua fazem dobradinha, né? Porque a Exato. Lua, ela tem a parte irracional da mente, então a mente mais intuitiva, né? Que está ligada com esse processo mais emocional, intuitivo, a maneira como você vai perceber o que está acontecendo, e Mercúrio é Sim. como você vai decodificar o que está acontecendo e colocar isso para fora, né? Então, eu acho interessante pessoas, às vezes, que têm uma boa conexão entre Mercúrio e a Lua, são pessoas que conseguem falar com muita propriedade sobre as suas emoções, conseguem se comunicar melhor com as massas também, né? Que significadores são mais populares, às vezes tem uma fala que acaba caindo no gosto do povo, no gosto popular, porque sabe o que as pessoas estão sentindo, estão pensando, estão querendo, o que o povo está pedindo, então vai lá e fala. Eu lembro muito do mapa Sim. do Barack Obama, né? Que ele tem uma conexão do Mercúrio dele em Leão, ele tem uma lua Não em lembro. Gêmeos, os dois fazem um sextil, levam lá para um Marte em Virgem. O cara ali, ó, sabe exatamente dizer uma lua de casa 5 em Gêmeos. Então, ele sabe justamente o que que as pessoas querem ouvir. Vai lá e fala: olha, o yes, we can, nós podemos, sabe? Então, levanta a massa. E isso é Sim, uma propriedade mercurial, né? Eu total. tenho fascinação por essas pessoas que começam a falar e conseguem prender a sua atenção. Uhum. Elas sabem, o gestual, que também passa por isso, né? É a comunicação. Tudo. Eu fico assim, gente, que máximo. Então, sabe que entender sobre isso tudo, né, do nosso Mercúrio é muito importante, porque eu sofri exatamente com essa questão, porque meu Mercúrio é em Câncer, né? Então, o que eu li de, ai, mas é porque Câncer é um signo das águas, das emoções, e Mercúrio é um signo de análise, analítico, não está bem em Câncer, não são pessoas muito emocionais, choram muito e tal. E depois que eu entendi a potência do meu Mercúrio, que aí eu disse, nossa, gente, como é que eu não estava entendendo esse rolê? Ao contrário, como você falou aí, né, Rô? A Lua trata desses processos mais inconscientes, dessa memória, dessas emoções. Uma pessoa que tem um Mercúrio dentro de uma casinha lunar, ela vai utilizar essa habilidade mercuriana Sim. para lidar com as emoções, para entender, para falar sobre. Uhum. Então, e é um Mercúrio, né, com essa qualidade de água, é muito de análise, Uhum. é muito de parar, pensar. Então, depois que eu entendi a potência desse Mercúrio, e o meu Mercúrio ele é angular, né, bem cravado ali no meio do céu, eu disse, nossa, gente.
Não é nada disso que tipo chora, que não dá. Ao contrário, é um Mercúrio capaz de que eu consiga entender as minhas emoções, eu consigo codificar isso. E E aí a forma que eu conto isso, né, de ter essa sensação de falar do povo, gente, eu escrevia roteiros eu trabalhava com a prefeita, e eu escrevia o script dela, e ela falando com o povo, porque ela dizia muito isso, ela fazia assim, Mila, parece que você sabe o que, é que o povo está sentindo, É, mas porque é. Mas é é o isso, é perfeito. e eu, Exatamente essa conexão Mercúrio-Lua. e eu E escrevi tem uma fala muito criativa. Enquanto eu vou no tum um mais pontual, assim, a fala é muito criativa. Eu sempre falei, a Mila falando parece que é um cordel. Ou ela cordel, eu falava contando, muito, você fala, escrevendo, tem uma história. Ela É, conta uma então, historinha. isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu adoro também. O meu Mercúrio também é angular, né? Também é na casa 10 assim. E depois Nós três temos que eu angular. entendi, que depois que eu entendi Tanto é que lembra que o podcast no início a gente ia chamar de Mercúrio Angular, né? Eu acho que eu tinha É. sugerido esse nome, daí Isso, isso, ia isso. ficar só para iniciados daí, ia ser uma coisa assim, ia ser sociedade iniciática, né? Mercúrio Ah! Angular, o que é isso? É uma nova religião? super. Mas o que eu gosto, né, do Mercúrio em fogo, e ainda mais o Mercúrio em Leão, posso falar pelo meu, né? Tipo, o meu lugar de fala é o meu Mercúrio, não dos outros, né? Que é justamente essa coisa O fogo é essa coisa. É inspiração, sabe? Então, para mim, vem muito rápido, vem muito fácil as ideias, sabe? Eu acabo sendo uma usina Sim. de ideias, e a minha E dificuldade, às vezes, criativa. é aquela coisa Muito de criativa. quando vê tá jorrando. Então, assim, me dá lá, eu faço com velocidade as coisas, né? Então, eu adoro isso, né? E isso é uma coisa que depois que eu entendi como desenvolver, para mim foi o meu diferencial no meu trabalho, todas as áreas que eu já atuei. Dá lá para a Roberta resolve, a Roberta faz, a Roberta executa, e eu tenho a ideia, sabe, o insight. A coisa do fogo tem essa coisa de trazer, né? Do Então, insight, vocês têm. E o você, eu clique. acho que a água e o fogo, a criatividade. Eu não me sinto criativa. Uhum. Tipo, pelo contrário, eu quero fazer uma coisa mais, sabe? Mas, Mas é funcional, funciona. sim, É sim. executável, entende? Porque às vezes É. o problema, às vezes, né, da questão do fogo da água, é que o fogo pode ser inspirador, mas ele pode estar ali só criando, 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 e cadê E não dando continuidade. É. ou então, ou digamos assim, o resultado daquilo, né, dos processos criativos qual é, né? A água, a mesma coisa, também pode ter um pouco de Sim. dificuldade às vezes. Agora a terra não, a terra vai lá, se propõe a fazer, vai lá, faz, né? Executa. Uma E pergunta. O teu Mercúrio responde ao teu Sol, né? É Mercúrio em Isso. Leão, né? Uhum. O meu Mercúrio responde à minha Lua. Então, o que é que eu percebo nesse processo? Tem dias que eu acordo e, gente, bicho, é assim, ó, não tem quem me faça, sabe? Se eu tô mal, se eu tô. Não tem quem me faça. É muito difícil, real, valendo, escrever, ou então é muito difícil me colocar ali para falar Uhum. alguma coisa. Eu percebo que depende muito do meu estado emocional, e quando eu falo do emocional, é emocional mesmo. Eu tô TPM, tô com dor aqui, interfere em Uhum. tudo, Uhum. sabe? Então você tem essa ligação, ou você é daquela tipo, não, bora É que, e faz. é que assim, se eu me empolgo, se eu me apaixono, se aquilo ali me motiva, eu vou lá, faça chuva, faça sol. Por é exemplo, fogo. hoje antes de gravar, eu não estava muito legal com algumas coisas, resolvendo uns BO assim. Só que no momento que eu entrei aqui para falar com vocês, tipo, eu esqueço disso tudo e vem, entendeu? Porque daí aquela coisa me dá o tesão, a paixão de estar fazendo o que eu estou fazendo. Isso é o meu motivador, assim, parece que Sim. é o fogo vira um combustível, sabe? Então, É um combustível, né? é, é o combustível. É. Então, para mim, nesse sentido. E Ó, uma coisa que eu achei legal, fala. não, vai lá, porque aí eu Não, e vou uma coisa que fechar eu achei aqui. legal também do meu mapa, né? É que quando eu entendi também que o meu Mercúrio, ele é o cara que ele é o distribuidor da galera, porque assim, todo o meu mapa, qualquer lado que tu vai costurar, vai terminar numa recepção mútua ali entre Lua e Júpiter, Júpiter, Lua, Lua, Júpiter, Júpiter, Lua. Termina ali sempre, sempre. Todas as áreas, todas terminam ali Lua, Júpiter, Júpiter, Lua. Mas quem distribui para essa galera, antes de passar pelo Sol, que devolve para a Lua, que devolve para o Júpiter, devolve para a Lua, é o Mercúrio. Então, vai pegar o Marte, né, que é Virgem, leva para o Mercúrio, que leva para o Sol, que leva não sei o quê. Vai pegar a Vênus, que é É Virgem, mesmo. leva para o Mercúrio, leva para o Sol, leva para a Lua, leva para o Júpiter. Então, todo mundo passa por aí, sabe? Então, o Mercúrio acaba sendo um cara importante também, né? Relevante nesse sentido de
aprender como utilizar essa expressão para expressar o próprio mapa também, o que o próprio mapa se propõe, né? Então eu passei virou mais do que meu queridinho, né? Virou meu aliado, meu mensageiro, é literalmente meu mensageiro, meu Não, gato de agora eu recado. ia só falar para a gente também falar do de ar, né? Nenhuma das três aqui tem o Mercúrio em ar, mas e o Mercúrio gosta do ar, né? Hum. Porque o ar propaga, né? A informação, tudo. E é muito interessante observar como o lado B também acontece muito no ar. Eu não sei se vocês percebem isso muito, muito nos mapas. Eu tenho pego alguns mapas e visto pessoas, por exemplo, até com Mercúrio em Gêmeos, mas que têm a dificuldade de dar continuidade às coisas. A dispersão. Totalmente, Muito, totalmente. muito, muita dificuldade. Assim, e é um Mercúrio falante, comunicativo, social, criativo, mas que começa um negócio, uma empolgação, aí depois, daqui a pouco para. Tem uma dificuldade de encontrar um passo. Eu peguei alguns mapas assim que isso me chamou muito a atenção. Eram angulares e em Gêmeos, por acaso. Estavam domiciliados. E assim, é, acho que também o Aquário também é um Mercúrio que, na realidade, pela moderna, fala-se que ele está. Pela moderna, né? Eu acho que ele está exaltado em Virgem mesmo. Mas para meu marido tem em Aquário, Mercúrio. É muito interessante, É que porque Mercúrio em assim, Aquário ele está na triplicidade do ar, né? Então é isso, ele sim, ganha pontos pela triplicidade, é né? muito interessante, porque ele é uma pessoa muito prática também com tudo. Tanto Uhum. da fala, da execução das coisas, não tem um mimimi, sabe? E é muito. Às vezes é seco também, não é muito caloroso, do caso do dele, né? Mas assim, também tem os aspectos. Mas assim, eu acho que tem uma capacidade também de logística, sabe? De pensar, isso aqui eu vou falar aqui, isso aqui vai lá na frente, isso aqui funciona, com o médio e longo prazo, sabe? Tem uma pessoa que eu sempre gosto de conversar, né? Uma amiga minha que ela tem Mercúrio em Libra, né? Mercúrio em Ah, Libra, eu também. que ela acaba sendo, digamos, quem acaba domando o meu Mercúrio em Leão. Porque o Mercúrio em Libra acaba, né, sendo, né, aquela coisa É uma empatia pura. de conseguir trazer os lados da questão, né? Às vezes Uhum, isso que me incomoda um pouco, me incomoda porque corta meus naipes, né? Tô ali super mega ultra empolgada na velocidade da luz com aquele negócio e daí vem aquela ponderação, vem o sim. né. Aí ok, daí ok, agora entendi como é que eu posso passar isso, não é para eu desistir do projeto, não é para eu desistir da ideia, mas tem uma outra maneira, uma outra forma de comunicar que eu posso chegar até em mais pessoas do que se eu entrar direto e reto com o meu Mercúrio em Leão. Então, é uma pessoa que eu gosto de consultar para esses momentos, assim. Peraí, eu tô querendo falar tal coisa. Como é que você falaria? Então, eu acho que tem muito isso. O Mercúrio em Libra tem essa fala empática, sabe? Tem a genuína preocupação de como vai falar pensando no outro, Sim, sem desagradar os públicos, né? sem Consegue agradar todos os desagradar, públicos, sabe? né? Consegue agradar todos É os muito públicos. político, é muito interessante. É elegante até, né? Eu acho que Sim. ele consegue ser bastante elegante. É politizado, é político, né? Mas Isso, diplomático, né? Diplomático. É o Sim, diplomata. diplomático. claro que a gente está falando de uma forma muito geral, porque existem Sim, sim. nuances, várias, né? Várias formações aí. Mas uma coisa que eu percebo que eu ia falar, o que que era, Deus? Fugiu, não vou lembrar agora. Era o Mercúrio em Gêmeos que eu ia falar. Desse negócio de dar continuidade, Lembrei. Isso. Então, percebo isso também, essa dificuldade, mas perceba que a gente também está num contexto que está estimulando essa Uhum. velocidade muito. Então, a gente está num contexto de Mercúrio em Gêmeos, digamos assim, muitas informações. Então, para quem tem um Mercúrio em Gêmeos, isso é assim, ó. É que a curiosidade, né? Tipo, é um motorzinho que não para. sim. É um motorzinho que não para, porque está dentro desse contexto, né? Uma coisa é você ter ali, digamos, né? Um Mercúrio em Capricórnio na 12, digamos ali. E aí a pessoa tem um Mercúrio em Gêmeos na 1. Não, é uma pessoa que vai buscar Nossa Senhora. Uhum. É.
E é interessante isso, né? Que a Fê, a Mila está trazendo e que a Fê falou antes da questão do ar pulverizar, porque justamente isso, né? O ar ele é disseminador, né? Então é o Exato. elemento que dissemina as coisas, né? E um tempo atrás eu li isso, acho que foi no livro aquele do Marcos Monteiro, da Introdução à Astrologia Ocidental, que ele fala dos três estágios do elemento ar, né? Gêmeos sendo o primeiro, ou seja, é aquela primeira Ele curiosidade, fala é a isso. pergunta, né? É aquela inquietude, é a criança que pergunta por quê, 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 por quê. Aí depois vem Libra, que é o segundo estágio, que daí é aquilo mais diplomático, né? Aquela coisa da interação, Mais do um a ponderado. um, que daí eu preciso te ouvir, né? Eu preciso te escutar também, então eu te escuto, e a escuta fica importante em Libra, né? Libra escuta Sim, muito, né? Para sim, saber o que sim, vai sim. dizer, o que vai falar. E por último vem o Aquário, que daí já é aquela ideia fixa, decidida, né? Fixa. Que você falou do seu marido, né? Que daí aquela coisa já está firme ali, já está Gente, decidido, está e sólido, né? não, e tem outra coisa. A gente tem um grande embate, às vezes, né, de cotidiano. Eu falo, ele fala, então vamos fazer o quê? Eu falei, vamos pegar a criança, fazer isso e aquilo outro. Aí daqui a pouco eu venho, mas olha, de repente a gente pode passar antes. Ele, não, você falou que era isso, 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 isso. Eu Isso aí. falei, meu Não Deus, rompa acordos com alguém com Mercúrio fixo, eu sou igual. meu Falou para Deus. mim, tá anotado, é isso. Aí eu falei, mas ainda não aconteceu, então está sujeito ainda a outras possibilidades. Pois está sujeito a alterações. Pô, você fica mudando tudo. Eu falei, ai, aí eu lembro, o Mercúrio fixo. Mercúrio fixo. E ó, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que, por exemplo, no dia eu fui num encontro lá falar de astrologia e tal, todo mundo, a pergunta é, e Mercúrio retrógrado? E Mercúrio retrógrado, é tudo Ah, isso pois mesmo? Como é que então. é? Como é que não é? Até porque a gente vai ter entrada agora 25, né? A Mila Ah, deve adorar, acho que a Mila, os momentos do ano que ela mais aguarda para ir contra a nossa batalha contra o astromiojo, a astrologia miojinho, são os momentos de Mercúrio retrógrado. Aí, desculpa, né? Tu lava a égua, né? Usando uma É. expressão bem. Esses momentos, a Mila tá assim no tapete vermelho. hoje foi o quê, né? Eu falei assim, gente, a astrologia não é uma operadora de telemarketing que segue script. Não é isso, a astrologia é inteligência. Ai, gente, olha, eu vou falar. Ele vai retrogradar agora, segunda, e fica até 15 de dezembro, né? É, a gente, só para saber, a gente está gravando Ele hoje ele fica até dia 21. 6 de dezembro, retrógrado, né? Ou não, o Não 15. já começa. Peraí, que eu te É, falo É agora. 6, eu acho que é 6 de dezembro. 6? Não, não, 15. Ah, 15 É o sexto 6 é grau. Ele março. vai até o Tá, sexto grau. tá, isso aí. Pois então, aí já começam as perguntas. As perguntas já começam, ai meu Deus, Mercúrio vai retrogradar, eu devo me mudar, eu devo fazer isso, a minha vida está horrível, isso é culpa de um Mercúrio. Então, eu quero falar, qual é a paciência de vocês, sendo muito sincera agora, para responder esse tipo de pergunta? Como é que vocês estão? Em que estágio vocês estão? Como é que vocês olham isso? Outro dia me perguntaram, mas é ruim? Eu falo, é. Eu falei, É, depende. Eu falei, assim, tecnicamente a retrogradação não é uma condição boa para nenhum planeta. exato. Hum, Eu falei, pois é, só que aí eu Ele não falei, está no olha, estado natural dele. ele não está no estado natural dele, mas isso vai depender se esse planeta é importante para você. Exato. Porque a E pessoa tem um. detalhe, considerando Mercúrio no estado geral, ele fica muitas vezes retrógrado. Então, assim, ele está sempre muito perto do Sol, tem toda essa questão, então talvez às vezes seja até mais leve do que o normal, do que um outro planeta. Aí eu falei assim, a pessoa não entendeu nada, eu acho. Pois é. A questão do Mercúrio é justamente, ele é o cara que ele está sempre ele está muito perto do Sol, então ele está quase sempre É. composto, ou está quase sempre sobre os raios do Sol. O Mercúrio está sempre meio prejudicado, né? Quase Ah, sempre ele está. Mas ele ele é o planeta que mais experimenta a potência maléfica do Sol. isso, mas ele sustenta isso, né? Ele acaba, Sim. ele entende como sustentar isso. E aí a questão da retrogradação, o que que eu geralmente explico assim? Olha, Mercúrio não vai deixar de ser Mercúrio, então você não vai desaprender a falar, você não vai, digamos, as coisas não vão andar para trás porque Mercúrio está retrógrado, a comunicação, ai, vai ficar, ninguém vai se entender, tudo vai entrar em pane, não é por aí.
O que acontece é que o planeta não está operando no seu estado normal, então ele fica mais instável. Ele tende a operar mais pelo lado B do que o lado A. O lado B se sobressai mais que o lado A. E aí não é que você não possa fazer as coisas, você tem que ter atenção redobrada. Ah, eu vou fazer um acordo com alguém, vou assinar um contrato, então pega e vê todas as letrinhas desse contrato, Sim. revisa, sabe? Se puder esperar, às vezes é melhor. Às vezes a gente está com a ânsia de tirar as coisas da frente, assim, não, tem que ser agora, 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 e mete os pés pelas mãos. Se puder esperar, espera. Não tem como esperar porque a vida está te atropelando, então só dá uma revisada e vê se realmente é aquilo, sabendo ainda, tendo em mente que aquilo ali pode ser que mude, né? Que ali na frente É pode isso ser que que eu não seja falo. mais assim. É isso. Vida que segue. Pois é, né? Eu, quando me perguntam muito, eu falo assim, olha, Janis Joplin, a deusa que nasceu com essa voz, ela tem o Mercúrio Eu retrógrado. tenho Mercúrio retrógrado. Ah, Tem é o Mercúrio verdade. Tu tem Eu tenho. bem, todos estão bem vivos, saudáveis, né? Então, se criou, né, esse movimento de Mercúrio retrógrado. E isso a gente sabe, nesse cenário mercadológico. Então, é muito difícil para a gente que trata a astrologia de uma forma séria lidar sempre com essa mesma questão, né? Porque, e as pessoas elas ficam meio perdidas de fato, porque elas não sabem, né? E elas consomem informação e aí tem o medo. Mas o que a gente pode dizer aqui é: fica tudo bem, ninguém vai, não vai ter caos. Agora, de fato, para mim, por exemplo, eu estou na profecção Mercúrio-Vênus ali. Então, para mim, o Mercúrio está passando ali pela minha 3, e de fato, eu estou louca para revisar aqui alguns estudos e tal. Então, algumas coisas podem acontecer, podem passar por processos de reavaliação, revisão. Uhum. Hoje eu estava fazendo um mapa de uma pessoa que ela tá, o Mercúrio dela tá bem em voga, assim, e aí tá passando pela 7 e o marido vai se mudar, conseguir um emprego novo, enfim. E aí eles têm que ver contrato, eles têm que ver aluguel. E aí o Mercúrio vai retrogradar bem na casa 7 dela, e óbvio. Então, Uhum. para esse momento, para esse Sim. tempo, aí eu disse, ó, durante esse período, fica atenta, porque aí, de fato, para essa pessoa que tem esse contexto de mudança de contrato, de aluguel, de comprar passagem, aí, com certeza, o Mercúrio pode ser um ponto de observação maior na vida dela, né? Sim, você vai comprar um equipamento, vai fazer um lançamento, vai começar uma coisa nesse período e ficar um pouco mais atento, né? E outra Sim. coisa, esse ano a gente tem uma retrogradação que é interessante, porque esse Mercúrio, ele vai retrogradar em Sagitário, que já não é o Sagitário. posicionamento dos, né, melhores para o Mercúrio, é uma debilidade para Mercúrio, e ele ainda vai olhar para Júpiter, que é a regência de Sagitário, que está em Gêmeos, né? Então, a gente tem esse eixo Sagitário-Gêmeos, esse eixo dos mutáveis muito estimulado nesse final do ano agora, junto com essa retrogradação, com esse Júpiter retrógrado, que vai fazer aquela quadratura de novo com o Saturno no final do ano, na semana de Assim, Natal, eu Ano acho que Novo. pode ser Então, bem confuso. tem um babado aqui, muita confusão. É muita Eu confusão, acho que é muita sabe? confusão. Ação, né? Tem uma alunação, tem uma lua nova Isso. aí em Sagitário, lua cheia Sim. em Gêmeos. Pelo em Gêmeos dia 15, que é no dia que o Mercúrio volta para o movimento direto. Então tem muita confusão e eu acho que a gente também está num período de excessos, excesso de informação, excesso de, né, as mudanças muito rápidas esse ano, ficou tudo muito mais acelerado e talvez Eu, agora a gente juntando para contexto de fim sim. de ano, né? As pessoas estão chegando nesse momento cansadas. Eu estava vendo uma matéria esses dias, eu não lembro agora onde foi, mas apareceu ali uma sugestão para mim numa matéria que as pessoas estão começando a desativar as suas contas de Instagram pelo excesso de informação. As pessoas estão optando por desativar contas, né? Desativar contas, tipo, parar, né? Tchau, adeus, tia Chica, né? Chegou, chega. Então, assim, Mas eu tô fazendo menos, eu tô sentindo muito isso. Eu tô fazendo menos, eu tô eu sentindo também. 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 Porque a mente realmente tá dando Dá um... uma canseira. Tá dando uma canseira. Eu acho que esse final de ano tem muita coisa acontecendo nesse eixo Gêmeos, Sagitário, e aí o que é que a gente pode falar não é o momento de tomar decisões, Uhum. momento de, ai, vou sair do emprego, vou procurar outro, porque não sei o quê. Tá tudo muito confuso, tá tudo, vai ter uma onda aí de retrógrados. Então, não é o momento de, eu diria que é o momento de ficar pianinho, sabe assim? Tipo assim, Isso. bem.
Vou ficar pianinha aqui na Porque minha. tu, Eu Vou acho que a porque gente tu já pode estar. entrou naquela, tipo, vou deixar para resolver em 25. Eu tô nessa. Porque talvez seja aquele momento assim que a gente tem que entender o que realmente é aquilo que a gente já vem carregando e que não é novo, né? E que de repente é uma decisão que daí não precisa tomar agora no final do ano. Tu pode fazer isso pro ano que vem, porque é algo que Exato. já vem contigo, já vem vindo. E o que é ranço de final de ano, sabe? O que Uhum. realmente é Tá confuso. mudança, Eu né? tô E o total que que nessa. é ranço? Você bem, usando astrologia, uma termo bem técnico aqui, o que que é ranço e o que que não é. Exatamente, E, exatamente. e Eu ninguém acho tá, e ninguém sabe a diferença agora, que tá tudo muito misturado. E não tem como saber isso, essas conexões, porque vamos lá, faz essa costura. Esse Mercúrio em Sagitário, com o Júpiter retrógrado lá em Gêmeos. A gente ainda tem esse Júpiter conectado com Saturno, sabe? E fica tudo muito truncado, tudo muito truncado. Confuso. A gente daqui a pouco vai ter também a retrogradação de Marte. Tudo bem que já vai ter passado a de Mercúrio, né? Eu acho. É? Não, Não, vai acontecer no meio, né? junto. O acontecer no mês. Marte é 6 de dezembro, né? Isso. E Então, já, aí, é, e quadrando. Então, assim, tal, é, sabe assim, se tá você. instável, tá instável, tá tudo meio que, assim, eu acho que é meio suspenso, sabe? Porque, e Sabe, confuso. sabe qual é a sensação que dá em mim? É assim, ó, sabe aqueles 5 metros para alcançar a faixa de chegada de uma maratona? Sabe assim, que você tá tipo, meu Deus, parece que esses 5 metros, eles se transformam em quilômetros. Uhum. E você, tipo assim, ó, tipo, ai meu Deus, não, mas eu vou otimizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E Uhum. aí só causa mais confusão, só causa mais. Então, eu acho que é meio esse excesso de coisas, sabe? Que Olha, você já reparou como aparece? Para mim aparece muita gente. Eu tenho um Instagram pessoal também, né? E sabe aquele desenho? É um menino que eu acho que desenha umas coisas meio infantis e coloridas. E tem sempre um cara lendo alguma coisa. E a capa do livro é Como chegar até o final do ano com a saúde mental em dia. Como não mandar todo mundo explodir até 31 de dezembro. Tem uns negócios. Eu tô vendo muito isso. Porque as pessoas estão sobrecarregadas, estão cansadas mentalmente. E isso que a Mila falou é incrível, porque é justamente isso. O negócio parece que demora, 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 tipo, fica arrastado para chegar, e ao mesmo tempo tu com pressa para chegar. Só que aquela coisa assim, sabe quando tu tá querendo, tu tá com muita fome, e aí tu vai comer o prato, e vai te esganar, vai te engasgar, porque tu vai querer comer rápido demais, o prato não vai fugir. Aquela coisa que daqui a pouco a mãe fala pro filho: Não, minha filha, o prato não vai fugir, o bolo de chocolate não vai acabar agora, né? Então, assim, aquela coisa de que isso, de querer acelerar, né, o processo, e na verdade, não. Tu ainda tem, até porque astrologicamente falando, a gente tem ainda até março do ano que vem, né, para muita coisa acontecer. Então, Sim. calma, respira, né? Se puder tirar férias, tire férias. Eu queria tirar férias até maio. isso é legal, amiga, também. E aí o Júpiter entra em câncer. Ai, É, mas ó, meu Mercúrio em Leão lembra muito bem que tu queria esse Júpiter em Gêmeos. Lembra que tu falou assim, ai, que é bom dar uma mudada, não, porque é porque eu achei chato o Júpiter em touro, é verdade. tá. Mas Mas assim, agora acabou, mas né? agora eu tô um pouco Campeões. cansada dele. Chegou, Viu? chegou assim. Porque ele é estafante, né? É. Ele é E estafante. ele é estafante mentalmente, né? Lembra que ele está Sim, conectado que a ele é Mercúrio, né? intenso. Então Ele tá em é gêmeos. mental, né? A gente tem Não, e aquela. agora ele pegou, ele tá sapateando em cima do meu Marte. Eu tô assim. É que nem Agora, aquela uma música coisa, aqui do. A música do. Acho que é Cascaveletes aqui, te controla, garota, teu problema é mental. agora, um conselho importante e relevante dentro desse contexto de retrogradações, Mercúrio retrogradando, Júpiter também está retrogradando. Eu acho que, e claro, como a gente está no contexto de compras, compras online, e comprar, 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 Boa, boa. esse é um ponto de atenção, Atenção. possibilidades de dar erro, ou então você ser enganada, veja onde você está comprando, Vê porque os faz prazos direitinho, porque pode atrasar. os prazos que podem Né? atrasar.
demorar mais do que você está pensando. Então, acho que isso é um ponto relevante. Passagem para Boa. viagem também, né? Passagem. Passagem, Ou se tu vai viajar de carro, né? Ah, tu checou tudo antes, seguro do carro, sabe? Essas coisinhas, esses detalhezinhos, para não deixar para a última hora. Porque daí, se acontecer alguma coisa, você já está preparado, né? Porque a E probabilidade de sair com acontecer é maior. antecedência, essas coisas. Eu acho que isso é realmente nessa retrogradação tá perfeito para a gente tomar pela época do ano e pela possibilidade de confusões, assim. tá o cenário É perfeito para cenário palpites, perfeito. tigrinhos, apostas. O cenário tá posto assim Tá para isso. perfeito, né? É aquela coisa da oferta muito boa para ser verdade, né? Nossa, só Sim. hoje, né? Não perca. É assim, muito, 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 muita Que bom enganação que a pode Black acontecer. Friday é amanhã e não na segunda, né? Assim. Mas eu já começo a achar que Black Friday sempre tem uma conexão com o Mercúrio retrô, né? A gente sempre Já está Mercúrio começando, retrógrado. ele já está lentinho, né? Já tem uma conexão aí. Eu acho que não é à toa que se escolhe a Black Friday para ser nessa época do ano. Acho que um astrólogo escolhe a data da Black Isso que eu ia falar, Friday. deve ter tido. Se a gente pesquisar, tem fundamento lá Tem atrás. fundamento lá atrás. É isso, É meninas. isso. Então, honramos nossos Mercúrios. Super. Honramos nossos Mercúrios sempre. Eu tinha falado que ia fazer um capítulo em 20 minutos, mas eu acho que foi mais. Só Tudo acho. bem. Só Se foi o você, dobro. se Acho que o você ficou Mercúrio. até o final, deixe seu comentário, seu like, né? Bom, em relação a esse episódio, né? A gente encerra por aqui e nos vemos no nosso próximo episódio, então, que a gente vai encerrar essa série falando sobre a Lua. Beijocas! Beijo.